Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Wellington César e hoje estreia o Papo Ponto Terapêutico Podcast. Um espaço democrático para discutir e incluir ideias e soluções para as demandas que surgem no nosso dia a dia. No nosso primeiro bate-papo de hoje, no nosso primeiro episódio, está conosco aqui a doutora Viviane, que é vice-presidente do Movimento Orgulho Autista do Brasil, e também o Dr. Edival Jacinto, palestrante da Inteligência Mental e Emocional e diretor do Instituto Saber de Brasília. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, autismo. Doutora Viviane, tudo bem? Segundo dados do CDC, Center Disease Control and Prevention dos Estados Unidos, órgão ligado ao governo, existe hoje um caso de autismo a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas. Seja bem-vinda e a resposta é sua. Muito obrigado, Wellington. Prazer estar aqui com você. Professor Edival, muito bom estar aqui com vocês, dividindo esse assunto. Eu sou psicopedagoga, sou neurocientista e faço parte do MOAB. Já tem um tempinho, acho que 2015, que eu entrei para o MOAB. E o que é o MOAB? MOAB é o Movimento Orgulho Autista Brasil. Ele é uma ONG que existe desde 2005 e nós somos formados por pessoas com autismo, por pais e por profissionais da saúde e da educação. E eu acredito que seja essa a riqueza do MOAB, de ter todas essas possibilidades, todas essas vozes que fazem com que o MOAB seja mais forte. Legal. Nós iniciamos agora uma nova diretoria, tomamos posse sábado passado, então a gente está com novas lideranças, então é muito bom. Temos o nosso eterno presidente, Fernando Cota. Bacana. Mas quem assumiu a presidência agora foi o doutor Edilson Barbosa, que também é presidente da Comissão do Autismo na OAB. E aí eu queria fazer um pequeno ajuste no que você falou, que hoje nós estamos com 1 a cada 54 pessoas, nascimentos, a gente tem uma pessoa com autismo, Então a gente já diminuiu bastante. E graças a Deus, agora no Brasil, nós vamos ter o primeiro censo que vai medir quantos autistas nós temos. Porque, por enquanto, a gente estava realmente com base nesse número lá de fora, dos Estados Unidos. E agora vamos verificar se a gente vai ter um número nosso para a gente realmente saber quantos autistas existem. Que legal, que bom. Doutor Edival, tudo bem com o senhor? Para que o aluno autista ele desenvolva suas habilidades, é necessário uma estrutura escolar eficiente, com preparo profissional, de todos os envolvidos no processo educativo. Como o aluno autista ele tem dificuldade de se adaptar ao mundo externo, a escola deve pensar na adequação do contexto? Boa noite, Wellington. Boa noite, professora Viviane. Prazer estar com vocês. Alegria enorme participar desse primeiro podcast. E, normalmente, eu sempre digo que esse é um ato histórico. E ato histórico é tudo que acontece na história, Tudo que acontece vira história. Alguns atos são mais representativos porque eles são mais relevantes, Mas tudo é história, tudo faz parte de um contexto histórico, Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa noite, fazendo parte desse momento histórico nosso também. Legal. Eu acho que o tema é profundamente relevante, porque nós temos visto, não é um aumento, que eu posso pensar assim, de autistas, mas é exatamente essa capacidade que nós temos hoje de fazer um diagnóstico mais precoce. Concorda, professora? Sem dúvida, professor. A gente realmente conseguiu fazer com que os nossos médicos, principalmente os pediatras, que são os que acompanham a criança desde cedo, tenham esse olhar mais apurado. Nós temos uma lei que o MOAB participou. O MOAB tem 2 braços muito grandes, Um é dessa parte da conscientização, que esse bate-papo que a gente está fazendo é uma forma de conscientizar a nossa sociedade. E outro braço que a gente tem é no lado da legislação. Então, o MOAB ajudou desde a construção da Lei Berenice Piana, em 2012,
Nós tivemos, inclusive, uma lei anterior aqui no DF, que é a Lei Fernando Cota, que é o nome do nosso presidente, falando sobre os direitos da pessoa com autismo. Então, nós tivemos essa possibilidade de colocar o autismo no censo e a lei do diagnóstico precoce, que a gente fala da importância de que esse diagnóstico ocorra antes dos 18 meses. Então, a criança tem características que um bom pediatra deve reconhecer para conseguir já fazer esse alerta para a família e levar para um psiquiatra, para o neurologista fechar. Então, o que o senhor colocou desse diagnóstico precoce, ele é fundamental. E não só o diagnóstico, a gente poder fazer uma intervenção, a gente poder fazer uma estimulação precoce. Quanto mais cedo a gente conseguir estimular, melhor ainda. E como a gente estava conversando um pouquinho antes aqui, essa nossa avaliação neuropsicológica, ela vai indicar os caminhos que a escola vai poder seguir para que a gente consiga fazer uma verdadeira adequação, uma verdadeira inclusão. Legal, é importante a gente também fazer um colóquio aqui. O que é o autismo? Podia dar uma transitada por esse caminho, né? Isso. O autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança nasce autista. E se fala muito, já mostra as pesquisas, que isso ocorre nos 10 primeiros dias da gestação, ou seja, quando a mãe nem sonha que está grávida, essa alteração no cérebro já ocorreu. Então, ele é marcado por, de acordo com o DSM-5, de acordo com o nosso CID-11, que é o que o Brasil segue, ele é marcado por duas características principais. Uma é a comunicação e a interação social, que são que tem um certo déficit. E aí é importante a gente frisar que antes elas eram separadas, no DSM-4, no CID-10, a gente via que era a comunicação uma coisa e a interação outra. Hoje eles uniram porque eles verificam, se você não se comunica, você não interage socialmente. E o comunicar-se, ele vai muito além do falar. A gente sabe quantas vezes a gente se comunica pelo olhar, pelas expressões faciais, o nosso corpo se comunica. Então, uma pessoa que tem essa dificuldade na comunicação e na interação social. E a outra característica são os movimentos repetitivos e restritos, né? Eles têm comportamentos muito restritos, que é importante a gente conhecer para conseguir, com base nisso, fazer com que a inclusão realmente ocorra. Legal. E existem diferentes graus de autismo? A gente chama de níveis, né? A gente fala de níveis de suporte. Antes, realmente, a gente tinha o grau leve, moderado e severo. Agora, de acordo com o DSM-5 e com o CID-11, eles modificaram isso para nível de suporte. Ou seja, quanto mais ajuda essa pessoa precisar para questões simples do dia a dia, de comer, de se vestir, de amarrar um sapato, de tomar banho. Quanto mais ajuda ela precisar, maior o nível de suporte, né? Os autistas, as pessoas com autismo sempre reclamaram desse leve, porque a gente acha, não, então é mais fácil, não é. Então, o nível de suporte 1, ele tem grandes dificuldades também, assim como o nível de suporte 3 também apresenta essas dificuldades. E como é que é o diagnóstico? O diagnóstico, ele é clínico. Não existe um exame que você faça, igual, por exemplo, você tem da síndrome de Down, você tem um exame que você verifica que existe um problema no certo cromossomo. Isso não existe no autismo. Então, é um diagnóstico clínico. Por isso que esse olhar atento de um psiquiatra, de um pediatra, da professora, né, a pedagoga. A gente estava conversando com o professor Edivaldo do evento que eles vão fazer agora sobre a Semana de Pedagogia, é isso, né, professor? Isso. Da importância do pedagogo conseguir verificar quais são os marcos do desenvolvimento que uma criança tem. Se eu tenho uma criança de 3 anos, quantas palavrinhas essa criança deveria saber? Como é que é o grau de interação dela com uma outra criança? Como é que ela tem que se portar no mundo? O que ela precisa saber para estar em sociedade? Então, essa pessoa, esse professor, pedagogo, que é o que vai pegar o que a gente fala que é o auge do nosso desenvolvimento, que é do 0 aos 3 anos, né? Que a gente chama que é o ápice que a gente tem de quando o nosso cérebro está mais ávido para querer aprender. Então, a gente conseguir preparar esse professor para ter esse olhar mais apurado que vai auxiliar a família na busca de um diagnóstico. Legal. E o distúrbio é mais frequente em meninos ou meninas?
né? Hoje ainda se fala muito em meninos, né? Por enquanto nós temos 4 meninos para uma menina. Mas se fala muito de que o autismo é diferente em meninos e em meninas. Né? Então, muitas vezes, aquela menina que a gente espera que ela seja quietinha, que ela seja mais silenciosa, que ela não brinque muito, a gente acha isso normal na menina. Então, às vezes, o diagnóstico fica um pouco mais mascarado. Já o menino, quando ele é quietinho, a gente já estranha, que a gente espera aquele menino pulando, correndo, brincando. Então você já estranha o menino que fique quieto, muito parado, que fique só brincando virando, por exemplo, o carrinho e só mexendo a rodinha, que ele não se comunica, a gente já estranha. Já para a menina a gente acha isso normal. Então se acredita muito que haja um subdiagnóstico das meninas. Mas por enquanto, o que se sabe até agora é que realmente existem mais meninos diagnosticados do que as meninas. E uma pergunta que as pessoas fazem muito, né, é se existe tratamento. Então, existem estimulações que você pode fazer, né? Existem muitas terapias, então a terapia ABA, o TEACH, ele é fundamental, né, nessa parte. Então, você conseguir verificar, porque muitas vezes o diagnóstico ele demora a vir. Então, o que a gente alerta muitas famílias é: não espere o diagnóstico para estimular. Se você verifica que seu filho está com atraso de fala, procure um fonoaudiólogo. Se ele está com problema de atenção, procure um psicólogo. Se ele está com problema motor, procure um fisioterapeuta, procure um terapeuta ocupacional e estimule. Que é para a gente não perder essa idade de ouro, né, que é de 0 a 3 e assim, principal de 0 a 6 e de 0 a 3 principalmente, né? Mas é importante a gente realmente procurar esses profissionais para que consiga desenvolver melhor as crianças o mais rápido possível. Hoje eu ouvi de uma mãe de autista, e a preocupação dela é se o filho vai se desenvolver normalmente. E aí? Eu falo muito que para a inclusão a palavra-chave é depende. Né? Nós somos neurodiversos, todos nós somos. Então, vai depender muito daquela criança, né? Do nível de suporte que ela tem e do quanto ela precise ser estimulada. Então, assim, a gente recebe a pergunta assim: nossa, será que meu filho vai casar? Será que ele vai se formar? Gente, eu não sei isso nem do meu filho neurotípico, como é que eu vou saber isso do meu filho que tem algum transtorno de neurodesenvolvimento, algum transtorno da aprendizagem? A gente não tem como saber disso, né? Então, assim, o importante é a gente oportunizar o desenvolvimento, né? Oportunizar que ele tenha uma boa estimulação, que a gente faça uma estimulação em casa também, saber que isso não vai acontecer só no consultório, a família, a escola, a vida é terapêutica. Então a gente proporcionar com que essa criança tenha diversas formas de estimulação, brincando com o pai, vou brincar lá embaixo, vou andar de bicicleta, vou jogar uma bola, vou pular uma corda. Eu preciso ter a intenção nesse aprendizado. O que eu quero oportunizar para o meu filho? Legal, e você tocou num ponto que eu achei fantástico sobre educação. E aí eu vou te perguntar, doutora Edival, todos os alunos com TEA ou qualquer outro tipo de deficiência têm o direito à inclusão no ensino regular ou ter acesso ao atendimento educacional especializado, que é o AEE, né? E os professores, eles têm direito a uma formação continuada que possam lhe ajudar com orientações pedagógicas para o sucesso dessas crianças. Como é que você vê isso? Como é que o senhor entende isso? Porque hoje a gente fala muito no aluno, né? Mas e o professor? E a escola? Então, dentro desse processo da formação continuada. Sim, é bem oportuno trazer essa discussão, porque, como a professora Viviane estava falando, existe um contexto geral onde essa pessoa, essa que porta, digamos assim, o autismo, ele está inserido. É na família, é na escola, é na sociedade. Então, todo momento deve gerar para ele um ato educativo. O que é um ato educativo? Ele aprende e ele ensina também para nós. O curioso nisso tudo é que nós estamos numa fase embrionária, nós estamos começando a aprender o que é isso. O que é autismo e como tratar essa situação de autismo.
Então, o que eu entendo? Existe um limite. Nós estamos dentro de um limite. Esse limite precisa ser rompido. De que maneira nós vamos romper esse limite? E aí eu não falo só da ausência de conhecimento acadêmico, de formação acadêmica, que é onde desdobra a questão da escola, do ambiente escolar, mas também no todo, em toda a sociedade. E, felizmente, a gente tem visto hoje, professora, a preocupação com sinalização em todos os ambientes, né? Placas, esse dia eu estava vendo mesmo, porque isso é primordial para que a pessoa se sinta bem acolhida e inserida em todo o contexto. Agora, voltando aqui à questão, Wellington, da formação, que é primordial. E eu falava um tempo atrás, em Palmas, para um grupo de professores, e ela demonstrava uma certa inquietação. E ela dizia para mim, professor, não é frustrante a gente dar o melhor da gente, estuda, faz o melhor, e chega num ponto que você não consegue mais resolver, não consegue ter solução para as pessoas. Não é frustrante? Eu disse, sim, é muito frustrante. Ela disse, o que fazer? Eu disse, você precisa continuar estudando. Esse é o nosso ponto de partida. Por quê? A ciência ela é muito dinâmica. Quem imaginaria que hoje a gente estivesse numa discussão sobre autismo tão aprofundada, né? Em tão pouco tempo? Né? O primeiro DSM foi de 1952. Nós temos recente o CID-10, que foi de 1989, que foi publicado em 2000. Ele tinha naquela época 14 mil itens, 14 mil classificações de patologias. O DSM-11, agora de 2022, ele tem 54 mil novos títulos. Imagina como que é isso dentro de um contexto escolar, que não é só a questão do autismo, tem todo um contexto de outras patologias e deficiências e tudo mais. Então, Wellington, a questão é formação. Por quê? Na verdade, quando a gente fala da inclusão, e tem políticas novas chegando aí também para contemplar todas essas instâncias, não é? A educação ela é multi. Então, você tem numa escola crianças dos mais variados, portadores das mais variadas deficiências. Né? Então, o autismo, nós, por exemplo, estamos numa formação de um colégio particular aqui em Brasília, professora, com 15% do contingente escolar com autismo. Isso é muito alto. Então, nós estamos criando uma metodologia dentro do curso de AEE exatamente para suprir aquilo que o curso de AEE não contempla, porque o transtorno ele é dissociado da educação especial. Né? Então, a preocupação hoje, Wellington, é trazer formação. Todo mundo hoje acha que é, mas não sabe o que é. Repete de novo aí, doutor. Então, é a questão do achismo. Todo mundo pensa. Você tem uma noção, mas não tem domínio da questão. Então, nós estamos buscando, enquanto também instituição formadora, trazer. A professora está falando de congresso aqui, ela vai falar um pouquinho mais também. Nós vamos falar a posteriori para os pedagogos, para os licenciados, aqueles que estão no dia a dia da inclusão. E não só esse grupo, mas o grupo de apoio escolar também, que é tão importante quanto o professor do contraturno, né, exclusivo, professor de AIE. Então, é um momento, Wellington, muito rico para nós, como profissionais da educação, profissionais também da saúde, trazer isso a uma discussão muito mais aprofundada, porque o assunto requer isso e as crianças vão agradecer muito a nossa competência nesse sentido, né? Legal, que bom. Então, doutora Viviane, os autistas têm direito a todas as políticas de inclusão do país. Entre elas, a educação e entre os direitos garantidos, o de acesso à educação. Define que o autista ele tem direito a estudar em escolas regulares e, se preciso, pode ter um acompanhamento especializado. Como é que é isso? Você pode explicar melhor para a gente? Então, desde 2012, né, com a Lei Berenice Piana, o autista foi considerado uma pessoa com deficiência. Antes disso, a gente estava no limbo, então a gente não era nem considerada, eu vou colocar entre aspas bem grande, nem uma pessoa normal, nem uma pessoa com deficiência. Ou seja,
essa criança não tinha direito a absolutamente nada. Então, com a Lei Berenice Piana, que foi ratificada pela Lei Brasileira de Inclusão, a pessoa com autismo é uma pessoa com deficiência que tem direito à educação, à saúde, e aí o senhor colocou a educação básica, não, a educação em qualquer nível, inclusive no nível superior. Uma pós-graduação, um doutorado, a pessoa com autismo, ela tem direito a essa adequação curricular, a um apoio quando ela precisar, né, um monitor. Então, isso a escola tem que disponibilizar isso para a família. Isso não pode ser cobrado um valor a mais sobre isso, né? E o senhor estava falando agora de formação. Eu sou professora, né? Sou formada em letras. E aí, assim, me incomoda muito quando muitas vezes a gente ouve do professor: eu não tive formação para isso. Então, assim, eu não sei como fazer porque eu não tive formação para isso. E eu não vou fazer. E eu não vou fazer porque eu não me preparei para isso, não me ensinaram a fazer isso. E aí eu ouvi um depoimento de uma mãe que me chamou muita atenção, que ela colocou assim: você imagine que um arquiteto que acabou de se formar, assim que ele saiu da faculdade, apareceu uma nova tecnologia de construção civil, um novo material para uma construção, e ele fosse falar assim: não, eu não vou fazer isso porque eu não me preparei para isso, eu não aprendi na faculdade. Ele não corre atrás? Ele não vai estudar? Por que a gente que é professor, a gente acha que a gente não tem que fazer isso? Então a gente tem que procurar estar sempre... A Mara Rubio, né, que é a nossa conselheira lá do Movimento Orgulho Autista Brasil, ela fala assim: olha, professor não tem que ter formação continuada, ela tem que ter formação contínua. A gente tem que aprender sempre. Todas as vezes que a gente tiver uma criança com deficiência na nossa sala de aula, é a oportunidade que a gente tem para crescer. É quando a gente se desenvolve, é quando a gente corre atrás e a gente vai se permitir crescer. A gente não pode ficar nesse... eu não vou fazer nada, esse menino vai ficar... Porque a gente encontra isso muito. O fato de você estar matriculado na escola não quer dizer que você esteja incluído. Sim. A inclusão, a permanência é o primeiro degrau. Essa pessoa tem que participar das atividades e ela tem que aprender. Porque eu, como mãe de uma pessoa com deficiência, quando eu coloco o meu filho na escola, eu quero que ele aprenda. Socializar é importante, sem dúvida. A gente criar redes de apoio, a gente possibilitar com que ele participe de uma festa que ocorre fora da escola, que participe de uma atividade que ocorra dentro da escola. A socialização é importantíssima. Mas quando eu estou na escola, eu quero que ele aprenda. Porque ele pode socializar no shopping, ele pode socializar na praia, ele pode socializar na praça. Onde ele for, ele socializa. Agora, quando ele está na escola, eu quero que ele aprenda, eu quero que ele se desenvolva. Então, por isso que a gente ter um plano de educação individualizado, o nosso filho tem direito a isso. E aí a gente precisa preparar o professor para que ele consiga fazer isso. E isso é um trabalho de parceria. Porque a inclusão, ela só ocorre, ela só dá certo quando a gente tem a família, a escola e os terapeutas que acompanham essa criança, né? Isso, esse jovem, esse adolescente, esse adulto, eles têm que estar sempre falando a mesma linguagem. Porque senão, quando eu vou trabalhar autonomia, por exemplo, dentro do meu consultório, se em casa a família chegar e dar comidinha na boca, arruma o material, veste a roupinha dele, a autonomia dele vai ficar lá no meu consultório, não vai sair de lá. Então, a gente tem que estar sempre falando a mesma linguagem para possibilitar com que essa criança se desenvolva e seja um adulto com funcionalidade. É importante a família também, né? Ter esse acesso, né? Sim. E, doutora Viviane, o autista ele tem direito a atendimento prioritário. A saúde... Isso, o estacionamento, né? Então, assim, a fila, ele tem... E agora, com a lei, né, Romeu Mion, que é a lei da carteira de identidade do autista, é mais fácil da gente conseguir. Porque o que normalmente Mion acontece? Por causa do filho dele, Romeu Mion. Tá, Mion, então, do apresentador. Isso, exatamente. Filho do Marcos Mion, né? Ele é autista, autista de nível 3. Então, ele recebeu o nome dessa lei e aí
fica mais fácil de identificar, porque o autista ele não tem uma característica física. Você não olha e diz, ele é uma pessoa com deficiência. Então, por exemplo, quando eu paro com meu filho na vaga de pessoa com deficiência, desce todo mundo, novamente, entre aspas, normal de dentro do carro, quantas vezes as famílias são atacadas porque elas estão parando numa vaga prioritária, numa vaga preferencial que não deveria estar lá. Com a carteira de identidade, claro que a gente tem a vaga do estacionamento, a gente tem que pegá-la, tudo, mas apesar da gente mostrar que a gente tem direito àquela vaga, desce todo mundo sem nenhuma deficiência aparente, as famílias muitas vezes são atacadas. Quantas vezes a gente que é do Moab recebeu uma denúncia dizendo que precisam chamar a polícia para a família poder descer do carro. Porque montou uma turma do lado e não estava deixando eles descerem do carro porque eles estavam numa vaga prioritária. Então, a pessoa com deficiência, ela tem esse direito de ter prioridade na vaga, ela tem o estacionamento preferencial que ela tem direito, então tem na fila também é dela a vaga, então... Interessante. A senhora falou da Lei Berenice, né, Piana, que é 12764 de 2012. Criou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno de Aspecto Autista, que determina o direito dos autistas a um diagnóstico precoce, tratamento, terapias, medicamento pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, né, e acesso à educação e proteção social ao trabalho. Isso. A Berenice Piana foi uma mãe, né? É uma mãe ativista. Ela esteve aqui em Brasília junto com a gente, do Moab. Então, foi um trabalho realmente em conjunto que nós fizemos. Na época, quem foi o relator foi o hoje senador Paulo Paim, né? Então, ele estava realmente trabalhando junto com a gente. E nós conseguimos fazer, pela primeira vez, a pessoa com autismo ser considerada uma pessoa com deficiência, né? E aí, assim, a gente conseguiu fazer com que fosse uma lei muito abrangente, porque a gente verificou a necessidade de pontuar coisas básicas, né? Apesar da nossa Constituição falar somos iguais perante a lei, temos o direito, a gente precisou dizer, tem direito, mas o que é exatamente isso? É ter direito de estar dentro de uma sala de aula. A gente tem direito ao monitor, a gente tem direito, não pode haver recusa, né? Agora é crime haver recusa da pessoa com deficiência. Mas isso com diagnóstico, né? Isso com diagnóstico, exatamente. A importância do diagnóstico, né? Então, tudo começa com um diagnóstico precoce, né? Então, por isso, a gente realmente fazer com que a lei do diagnóstico precoce consiga sair do papel é o primeiro passo para tudo. Quanto mais cedo, melhor. E poucas pessoas têm esse acesso, né? Porque, por exemplo, uma avaliação neuropsicológica é caríssima. Plano de saúde não cobre. Exatamente. Imagine, hoje a gente está com mais ou menos 2.000, 2.500 uma avaliação boa, porque também você ter uma avaliação que não vai te levar a lugar nenhum, que não vai te dar um bom resultado, também não serve. Então, você ter uma boa avaliação fica mais ou menos nesse valor. Aqui no DF, que é a capital do país, nós temos pouquíssimos lugares para fazer o diagnóstico e a estimulação precoce, a intervenção, muito menos. Está uma fila de espera de pelo menos 2, 3 anos. Então, a família desconfia, ela vai, por exemplo, aqui no COMP, vai ficar esperando por isso. Entra numa fila de espera enorme. Fila de espera para o diagnóstico, para depois entrar numa outra fila de espera para conseguir fazer a intervenção. E aí, a nossa idade mágica de 0 a 6 anos foi embora. Eu perdi, essa criança não foi estimulada. E a gente sabe quantas famílias têm muita dificuldade de pagar uma terapia. Não é fácil, o plano de saúde está caro para muitas famílias. Então, e aqui era uma promessa que a gente teve do atual governador de que nós teríamos um centro de atendimento às pessoas com autismo. Infelizmente, está acabando o mandato dele e nós não tivemos esse atendimento. Então, a gente realmente verifica o descaso que há para o atendimento às pessoas com autismo e às suas famílias. Interessante. Doutor Edival, atualmente, a educação inclusiva tem sido um grande desafio para os profissionais da educação devido aos alunos com TEA.
Os docentes, eles não têm conhecimento das estratégias como trabalhar com este docente no ambiente escolar. Como é que o que você sugere? Qual que é a sua ideia? Qual que é a sua opinião em relação ao docente? Então, a gente precisa pensar. Eu, primeiro, sou extremamente otimista, realista. Eu uso essa expressão. Eu sou um otimista regulado, moderado, né? Entendo que a pauta sobre autismo ela é muito recente. Nós estamos tentando aprender um pouco sobre isso, né? São poucas pessoas extremamente especialistas que dominam sobre o assunto. Nós estamos nos movendo nesse sentido, mas nós já temos profissionais muito capacitados, muito preparados para gerar novas formações, né? O problema, Wellington, que eu entendo e que eu vejo dentro das escolas é a adesão à formação na educação inclusiva. E que é o grande problema, né? A Brasília, inclusive, ela tem um percentual, um ganho. Isso foi lei agora aprovado recentemente, federal, para motivar as pessoas a trabalharem dentro desse nível de formação. Quer dizer, é como se fosse, comparando mal, um adicional de insalubridade em alguns lugares que é de periculosidade de se trabalhar. Então, você tem um ganho adicional ao salário em função de você estar trabalhando numa educação especial, seja ela qual nível. Porque eu entendo, professor, aqui, uma vez eu falava num congresso, e nós tínhamos lá nesse congresso, em Catalão, uma das grandes nomes da educação especial em Brasília, doutora. E ao término do congresso, ela foi muito bem. Eu disse para ela, parabéns, minha amiga, você foi muito excelente aqui e tal. E eu acredito que tratar dessa questão da educação especial tem muita vocação. Ela disse, não é vocação. Eu sou profissional. E eu penso que é preciso ter vocação também. Porque a inclusão, primeiro, Wellington, eu entendo que ela não se faz por decreto. Ela se faz por alma. Legal. Entende? Eu entendo que assim, eu preciso incluir a pessoa dentro de mim para que eu inclua todo o contexto dele. Do contrário, eu vou vê-lo sempre como uma pessoa difícil, intolerante, incapaz de aprender, mas quando eu trabalho a questão da afetividade, isso aí a gente usa muito na nossa formação, e Sara Paim falava isso, professora, que todo o processo de afetividade envolve um conteúdo relacional. Isso é bárbaro, isso é tremendo, entende? Então, a educação inclusiva, primeiro a pessoa precisa querer, gostar, amar isso. Porque o que a gente vê, muita gente formada em educação especial, mas que não atua dentro da educação especial. Por quê? Porque não incluiu o sujeito pertencente para dentro, percebe? Isso é muito interessante, não sei se você concorda com isso, mas é uma vertente que a gente precisa explorar. O segundo aspecto há um gap, há um hiato gigantesco entre a formação inicial do pedagogo, do licenciado e a realidade de hoje. A realidade de hoje ela é muito diferente. Então, ele, por si só, ele ficou desamparado dentro desse ato. Quer dizer, ele ouve falar de alguma coisa, mas ele não tem nem noção do que é. E quando você diz em realidade, qual que é essa realidade? A realidade hoje é que nós temos uma demanda reprimida gigantesca, uma fila de espera enorme para atendimento, mas a gente não tem oferta para cuidar, para ser resposta para essas angústias. E essas ofertas, elas seriam um exemplo de clínica escola? Pronto, então onde eu queria chegar um pouco também. Primeiro, você precisa dar esse conteúdo para essas pessoas. O que é? Como identificar? Porque não é só o diagnóstico. Também, eu recebo uma criança com diagnóstico. E agora? O que eu vou fazer com ela? Entende? O que eu vou fazer com as crianças que vão recebê-la? Percebe? Porque ainda há um certo preconceito, professor. Não sei se você concorda com isso, mas ainda há. Nós melhoramos muito, porque a consciência está muito mais ativa, muito mais elaborada, muito mais plasmada hoje, não só na escola, mas também em toda a sociedade. A gente vê hoje as crianças brincando juntas. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Mas voltando aqui, a questão da formação, ela é primordial, ela é essencial. Tem algumas coisas, Wellington, que são importantes, outras são determinantes. A formação ela é determinante. Entende? Do contrário, nós vamos acolher e vamos ficar patinando dentro de um processo, entende? E nós não vamos conseguir êxito. A segunda questão é que eu estou nesse processo, o Instituto agora está
trabalhando na clínica escola. Bacana. Esse é um projeto, professora Viviane, e eu te convido para isso, entende? Assim, com muito prazer, muito orgulho de ser brasileiro e participar do Moab. Porque isso vai construir oportunidades. Isso vai construir novas etapas, entende? Não só para os alunos que estudam conosco, mas para a própria comunidade. Então, eu acho que é uma saída, sabe, Wellington, para a gente também, como instituição formadora, e aí eu penso que nós seremos protagonistas nisso, pioneiros nessa ideia. Instituição formadora, mas também acolhedora, entende? Com um centro terapêutico socializado, oportunizar exatamente para quem não tem essa condição financeira de pagar um terapeuta de uma clínica. E a gente vai fazer um papel importante, relevante nesse sentido também, entendeu? Como clínica e escola? Como clínica e escola. Uhum. Que legal. E aí, doutora? E aí, assim, o professor colocando, né, desse gap que tem na formação do professor, eu acho que a gente ainda tem na nossa formação, claro, importantíssimo você conhecer Vygotsky, conhecer Piaget, conhecer Paulo Freire, mas como é que está a neurociência nessa história toda? Né? Porque o mundo ele é contemporâneo, né? Ele evolui, evoluiu, exatamente, né? Então, a gente estudar, por exemplo, no nosso curso de pedagogia, quais são os transtornos da neuroaprendizagem que a gente tem? Porque cada vez a nossa sala de aula está com mais pessoas com TOD, com mais pessoas com TDAH, com dislexia, com autismo, e eu não estou aprendendo isso na minha sala de aula. E as pessoas rotulam muito também hoje, né? Exatamente. Então, assim, a gente saber como que eu vou lidar com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos que estão na minha sala de aula, como que eu vou incluir para evitar que ocorra o bullying, como é que eu vou trabalhar com essa turma neurodiversa que eu tenho. E eu saí só de ficar estudando, tem um colega meu que é pedagogo, né? O pedagogês. Então, a gente vai estudar o pedagogês, mas a gente precisa estudar o que está na nossa sala de aula. É importante eu saber o que esses filósofos, o que esses pedagogos falam. Mas o que eu tenho na minha sala de aula hoje? E como é que eu vou conseguir fazer um bom plano de ensino individualizado? Sim. Como é que eu vou conseguir fazer para incluir realmente esses alunos que estão na minha sala de aula hoje? Adaptação porque senão curricular. Exatamente. E fazer com que esses alunos se apaixonem pelo curso. Porque a grande maioria que a gente tem são pessoas, são jovens que estão procurando a pedagogia porque é um curso fácil. Que é um curso que eu quero ter o meu diploma para fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com a sala de aula. Então, eu preciso trazer esse pessoal para dentro da sala de aula porque é estimulante, é gostoso estar ensinando. Então, como é que eu vou fazer com que eles se apaixonem pela sala de aula? É quando eu estou na minha sala de aula lá. Eu falo muito com os professores. Cada um de nós que é professor, a gente se tornou porque a gente se apaixonou por um professor. Eu quero ser como esse cara. Eu quero dar aula da forma como ele dá. Então, a gente não se apaixona pelo currículo, a gente se apaixona pelo professor. Sem dúvida. Eu sou professora de português porque meu pai era professor de português. Eu tive professora de português maravilhosos na minha vida. Por isso que eu estou na sala de aula. Por isso que sou professora de português. Eu falo muito com meus colegas. Quantos alunos seus querem ser professores por sua causa? Porque tá na sala de aula, a gente tá ensinando, mas a gente está fazendo com que as pessoas queiram aprender. Quantos dos nossos alunos saem das nossas aulas e vão para casa estudar aquilo que eu estou ensinando? Não porque vai ter uma prova amanhã, mas é porque eu gostei do que ele está ensinando, eu quero aprender mais sobre aquilo. Então, isso tudo a gente precisa estar aprendendo quando a gente faz um curso de pedagogia, quando faz um curso de licenciatura. É isso que a gente tem que aprender. A gente aprender sobre os filósofos é importante, mas e na sala de aula? Como é que vai ser? Mas ainda tem um aspecto também, né, que potencializou todo esse assunto, essa pauta, que foi a pandemia. A pandemia veio trazer uma nova realidade para nós, né? E hoje a gente está recebendo, professores, demandas muito diferentes do que a gente tinha 2 anos atrás, exatamente por isso. Porque a novidade, ela não agenda nada para nós, ela chega, né? E eu preciso minimamente estar preparado para isso. Claro. Então, esse gap que a professora falou, e que ele é real, ele é absolutamente real, ele precisa ser minimizado, precisa ser diminuído. A nossa discussão é
O que forma hoje um pedagogo? Para que ele se forma? Qual o contexto que ele vai encontrar em sala de aula? Qual a realidade da criança, do jovem, do adolescente que vai aprender com ele, não é? E ele está pronto, ele está preparado para ensinar? Porque isso tudo é uma questão de sedução, entenda? No bom sentido, né? Eu preciso estar muito bem para seduzir alguém a querer aquilo que eu tenho. Não é verdade? Exatamente. Mas aí E isso se torna muito mais palatável, muito mais saboroso, aquilo que Rubem Alves falava, sobre esse prazer de aprender. Mas eu preciso ter o prazer de ensinar. Então, eu queria fazer um hiato aí com você, porque quando você fala em seduzir, mas para ser seduzido eu preciso desejar, né? E aí, dentro desse processo de formação, poucos desejam, né? Pois é, mas a questão aí, Wellington, você abordou bem. O problema é que todo ser é ser desejante. A gente precisa, como pessoas que têm um pouquinho mais desse saber, identificar o desejo dele. E mesmo que ele não se identifique, a gente faz com que ele identifique o desejo dele. A nossa função é fazer despertar o desejo que o outro tem e não sabia que tem. Entende? Aí sim, nós vamos aliar o desejo dele, e Rubem Alves falava isso. Eu só vou fazer a pessoa querer se ele entender o desejo dele. Isso não é fácil, mas é possível. Essa é a nossa competência hoje da nossa profissão de educador, de formador, que não é a questão mais de convencer as pessoas, mas de influenciá-las. Hoje o Instituto Saber, como uma instituição formadora, qual curso que tem de formação para essa área? Bom, hoje nós temos um curso sobre neurociências aplicado aos transtornos. É um curso fantástico, coordenado pela Cláudia Diniz, do Rio de Janeiro, da UFRJ. Mas também nós temos a saúde mental e o TEA, também é um curso muito nobre, que traz formação nessa área também, não é? A psicanálise voltada também para esse contexto. Então, como a gente entende o ser humano, ele precisa ter uma formação múltipla, entende? Porque se eu não estou conseguindo êxito dentro dessa metodologia, eu migro para outra. Mas para eu migrar, eu preciso saber, entende? Então, hoje, o professor precisa ter uma formação ampla, múltipla, para transitar dentro dessas demandas que são tão variadas, né? É mais ou menos por aí. O Instituto hoje está se tornando uma referência nessa área para educação infantil, educação especial, o AEE, né, os transtornos. E a gente está começando. Nós temos que avançar muito também. Que legal. E aí, doutora, você falou de um evento que você está fazendo, né? Tá organizando. Agora, isso, dia O programa está 17. quase acabando, Pois né? é. Isso aqui é um barato, né? É muito bom, né? Então, dia 17 e 18 de junho, aqui em Brasília, no Colégio Marista João Paulo II, nós vamos estar realizando o Congresso Nacional Mais Inclusão 2022, em que a gente vai estar trazendo, assim, profissionais renomados da área da medicina, da fonoaudiologia, nós temos o Dr. Caio Abujad, nós temos a doutora Renata Jardim, do Método das Boquinhas, vai estar aqui com a gente, nós temos o professor Casimiro, vamos ter principalmente pessoas com deficiência que são nossos palestrantes, então a gente vai ter o Nicolas Brito, que vão estar aqui com a gente vai ter a Poliana, que tem a taxi, que vai conversar um pouquinho com a gente, nós temos o Leandro, o professor Leandro do Instituto Federal, que ele é deficiente auditivo. Nós temos o Yuri Maia, do TDAH Descomplicado. Então, assim, a gente está trazendo pessoas mais variadas para poder auxiliar o professor justamente nessa... E vai ser quando? Vai ser dia 17 e 18 de junho, no Marista João Paulo II. Nós estamos trazendo o pessoal todo aqui e vamos ter 16 palestrantes e 12 oficinas para realmente auxiliar o professor nesse processo. Esse acesso para essa informação, para quem queira fazer uma inscrição? Tem o meu site, que é o maisinclusãonomundo.com.br. Fala bem devagarzinho. maisinclusãonomundo.com.br, né? Nós temos o Mais Inclusão no Mundo também no Instagram, então no link do Instagram também nós temos essa disponível, o link da bio. Nós vamos ter também
vários eventos. A gente vai ter um desfile inclusivo, né, que vai ser bem bacana. Nós estamos fazendo a abertura do nosso evento. Vai ser uma cantora que tem que ela tem deficiência visual. Então a gente está tentando colocar as várias personalidades, os vários transtornos para poder realmente trazer, que a gente acredita muito do nada sobre nós sem nós. Não dá para você ter um evento sobre inclusão sem ter os principais atores envolvidos, né? Que legal. Você também falou de um congresso na área de pedagogia, doutor? Sim, nós vamos retomar, na verdade, essa prática de congresso. Nós fizemos 6 congressos aqui seguidos na década de 2010, foi fantástico. A pandemia atrapalhou a gente, né? Mas a gente retoma, nós estamos muito otimistas com relação a isso e nós vamos realizar o primeiro congresso de pedagogia de Brasília, onde a gente vai discutir essa questão também curricular da formação, né? Essa realidade toda contemporânea que a gente tem, discutir os filósofos que trouxeram uma grande contribuição, mas foi 50, 60 anos atrás, 100 anos atrás, né? Enfim, é um espaço de troca, de ouvir também. Nós vamos ter algumas oficinas e logo a gente também está divulgando aí as informações desse congresso. E o acesso para essas informações também? Você tem um site do Instituto? Então, ainda não está formado ainda o contexto do congresso, né? É uma ideia, mas já estamos a decisão de fazê-lo. Acho que 10 dias no máximo nós já estamos divulgando também o evento nas nossas redes e a gente vai estar anunciando isso também. Que legal, tempo, né? Que bom. Deixa uma palavrinha para os ouvintes, né? Para quem está aqui nos escutando, né? Deixa uma mensagem de carinho, de ternura, né? Isso, assim, eu acho que o que tem de mais importante é a gente querer aprender. Então, todas as vezes que você, professor, que você tiver alguma criança, algum adolescente, algum adulto com alguma deficiência, o importante é realmente a gente procurar estudar. A gente acreditar que é possível. Muitas vezes a gente vê, não, ele tem autismo, ele tem alguma deficiência intelectual, não, ele não vai aprender, vai. Pode ser que não seja no nosso tempo, né? Como a professora colocou, às vezes é frustrante. Mas eu falo da certeza de que quando a gente está fazendo a coisa certa, pode ser até que a gente não consiga colher o fruto daquilo que a gente está plantando. Mas lá na frente, a gente vai ver que essa criança se desenvolveu por nossa causa. Então, a gente ter certeza de que a gente está fazendo o nosso melhor para que eles se desenvolvam é o mais importante. Isso serve também para os pais. Muitas vezes os pais, eu vou fazer porque coitado. Ele não tem nada de coitado. A pessoa com deficiência, ela tem seus direitos e a gente precisa acreditar na capacidade dela. Eu acho que esse é o principal, é o primeiro passo, o mais importante deles é a gente acreditar e oportunizar com que eles se desenvolvam. Legal, eu vi uma frase que diz que o professor ele tem que dar o melhor para o pior do outro, para que aquele pior do outro se transforme no melhor. O professor Conciani, que ele era reitor do Instituto Federal, ele fala uma frase que eu uso sempre, que eu gosto muito, que nós, professores, somos transformadores de vida. Nós somos mesmo. Então, a gente acreditar que a gente vai poder fazer a diferença na vida daquela criança. Quantas vezes a gente vê uma criança, um jovem, o tempo todo já desestimulado, tô cansado, porque imagine quantas vezes ele ouviu, você é burro, você não sabe, você não aprende. E você chega com aquela criança que está muito machucada. E a gente pode transformar, a gente pode dar uma guinada na vida dela. E só da gente acreditar nisso, a gente já faz uma grande diferença. Legal. É o afeto, né? Verdade. O amor faz tudo. Doutor Edival. Eu quero só agradecer também, essa grande oportunidade que a gente teve de falar um pouco sobre isso. E eu também gosto de frases. E eu tenho uma frase que eu digo que toda mudança começa com a decisão, mas nunca termina sem um propósito. Verdade. Então, eu fecho com essa frase, Wellington, que eu penso que a gente toma decisão todo dia, até a decisão de ser melhor para a gente mesmo. Mas se não tiver um propósito, isso morre. Então, na educação, isso tem muito a ver. Pessoas que se dedicaram a vida inteira, entende? Ficaram no anonimato, mas fizeram grandes pessoas, fizeram grandes nomes, trouxeram grandes contribuições
no anonimato. Não é o nome, a estrela que brilha, é aquilo que a gente construiu durante a existência das pessoas. E professor é isso, é investir na vida do outro sem certeza de lucro. E a gente não tem que pensar no lucro, né? O lucro é exatamente o prazer de ver, o prazer de ver a pessoa feliz acontecendo e realizando os seus sonhos, né? Então, vamos continuar com a esperança, com esse coração voluntário, solidário, porque vai acontecer coisa boa. Que legal. Tá bom? Gente, um prazer. Esse foi o nosso primeiro podcast, né? Vai estar sendo disponibilizado aí nas redes sociais e em breve vamos poder contar com vocês de novo. Vamos, Um beijo para espero ter. vocês, foi um aprendizado. Tem uma frase que eu queria terminar com ela, que é do Crema, que eu gosto dela pra valer, pra encardir, que diz que ninguém transforma ninguém, que ninguém se transforma sozinho, mas nós nos transformamos no encontro. Então, esse encontro de hoje foi uma possibilidade de esperança, né? Do esperançar. Verdade. Obrigado, Um beijo Obrigada. para vocês. Obrigado, tá? Obrigada, Parabéns. prazer. Parabéns para nós aí.